Olá, bem-vindo de volta. Na última aula, nós utilizamos o módulo nativo Fetch dos navegadores para buscar dados em uma API. Nessa aula, nós vamos utilizar uma biblioteca chamada Axios. Axios ele é um cliente HTTP que pode ser utilizado tanto em navegadores quanto em Node.js. Porém, ele não é nativo, nem no Node, nem nos navegadores. Portanto, antes de utilizarmos o Axios, nós devemos instalá-lo. Vamos ver isso aqui no código. Temos aqui um componente app, eu vou trabalhar neste componente app. Geralmente a gente não busca dados no componente app, geralmente a gente coloca componente dentro do app, mas aqui para simplificar eu vou utilizar apenas um componente. Bom, o primeiro passo é instalar o Axios. A gente instala pacote utilizando npm. Então basta vir no terminal, npm e install Axios. Ele vai instalar bem rapidamente, porque eu já tenho instalado aqui. Porém, a instalação é realmente rápida porque a Axios é uma biblioteca bem leve. Bom, depois basta importar o objeto Axios, na verdade objeto não, isso é uma importação padrão, então tanto faz, mas pode usar Axios from Axios. Muito bem, vamos utilizar aonde? Sempre no useEffects, que é onde a gente coloca os efeitos colaterais. E esse useEffects vai ser executado apenas na montagem do componente, por isso minha array de dependências vai ser vazia. Aqui eu não vou separar em duas funções, então eu não vou utilizar a keyword awaits. Vou utilizar uma outra forma de trabalhar com promise, que é encadear a execução do método com then. Como? Bom, para executar uma requisição Axios, colocamos Axios, ponto. O método da requisição, no caso uma requisição do tipo get, entre parênteses, nós colocamos o endereço que nós vamos requisitar, o endereço, o endpoint, né? Que no caso vai ser o JSON placeholders.typecode.com/users. Vou colocar aqui. E o Axios é muito legal, que se a gente quisesse enviar um post ao invés de um get, basta trocar aqui por post. Não precisa passar nenhum outro parâmetro. Mas aqui é um get, então ponto .get. Bom, o que eu quero agora? Eu quero resolver essa promessa, então ponto .then. E aqui eu coloco response, que vai ser a resposta. E na resposta, o que eu vou fazer com a resposta? Bom, eu vou criar um estado, uma variável de estado, e eu vou jogar a resposta para essa variável de estado. Então vamos começar aqui criando essa variável de estado. Const, vou chamar de users, a função vai ser set users, use state, e ela vai começar com uma array vazia. Então aqui eu vou colocar set users, o que a gente trouxe como resposta. Response. Agora, a resposta do Axios está numa propriedade chamada data. Então, é response.data. Muito bem, agora aqui eu poderia dar um console log, mas eu vou utilizar, como isso é uma array, eu posso utilizar o método map para exibir todos os itens dessa array. Então, users.map_item indo return, eu vou colocar dentro de um H3, e aqui abrir, fechar um ambiente JavaScript, item. Vamos ver o que ele volta aqui. Vou aumentar. Ele volta várias propriedades. ID, name, username. Eu vou exibir apenas o name. Vamos voltar aqui. ID.name. Vou salvar. Vamos dar npm run dev. Vamos ver se está sendo executado com sucesso. Veja aqui, deu reload. Apareceu aqui todos os nomes. Deu aqui um warming. Por que deu warming? Por causa daquela propriedade que nós precisamos dar uma chave, já que é uma lista. Então, vamos utilizar agora a propriedade ID como chave de cada elemento. Vamos voltar aqui no código. Colocar H3, key, equal, item.id. Vou salvar. Vamos ver agora. Vou apagar o console, vou dar o reload. Note que agora o aviso, né? Sumiu, porque não tem mais erro, agora essa lista tem as suas chaves. Na próxima aula a gente vai continuar trabalhando com o Axios em como colocar mais funcionalidade nessa busca de dados.